Eu iniciei, então, minha trajetória com 8 anos. Após isso, passei já direto para a invernada adulta, com 13. Há essa aproximação do estilo campesino com o Enarte, ao mesmo tempo que eu não vejo essa limitação tão grande. É disso que a gente fala, é ter essa emoção de trabalhar com o jovem e despertar nele a vontade de estar ali comungando de dança, de tradição, de cultura e de tudo que a gente desenvolve dentro do CTG. Estamos nos achegando com mais uma prosa de fundamento aqui no podcast da TV do Gaúcho. Eu sou a Aprenda Renata da Silva e é sempre uma alegria te receber. Curiosidades, informações e muitas histórias acerca do universo da cultura regional e do tradicionalismo gaúcho. É isso que a TV do Gaúcho, com a qualidade de sempre, entrega toda semana na tua casa. Já sabe, nos siga nas redes sociais, engaje os nossos conteúdos, saiba mais sobre a TV do Gaúcho e esses conteúdos incríveis que diariamente nós estamos compartilhando, tanto no nosso canal do YouTube quanto nas redes sociais. Vai lá, aciona o sininho, segue nas redes sociais, compartilha com os amigos e vamos levar ainda mais longe a nossa comunicação acerca desse universo que é o motivo de existirmos. Quer ser parceiro da TV do Gaúcho? Manda um direct pra gente, vai ser um prazer levar a nossa qualidade de transmissão e produção ao seu evento e ao seu projeto. No episódio de hoje, nós vamos receber um casal que há mais de 30 anos se dedica ao tradicionalismo com grandes conquistas. Eles são dançarinos, também são professores, têm uma família que está dentro do galpão do CTG e esse ano, muito especialmente, se consagraram bicampeões nacionais e campeões do FEGADAN em danças tradicionais com o CTG Carreteiros. Nós vamos receber, então, Ricardo Comandulli e Priscila Pereira. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Obrigado, uma boa noite. É um prazer. Diretamente da Serra Gaúcha para os estúdios da TV. É um ambiente lá, uma terra propícia para o que vocês fazem, né? Caxias do Sul, a cidade que mais tem CTGs no Rio Grande do Sul. Isso é o que dizem. É ainda verdade? É verdade. Sim, Caxias é a cidade que tem a maior quantidade de CTGs, tanto da parte artística quanto da parte campeira, com piquetes, né? Então, sim, ainda é a cidade com maior quantidade. Isso se deve muito para uma cidade que acolheu muitos migrantes de várias partes do Rio Grande, especialmente fronteira, enfim, campos de cima da serra também. E a peculiaridade, né, do gaúcho simples, da vida do campo, que quer se reunir as suas famílias e cada núcleo familiar vai formando o seu piquete, vai formando o seu CTG e aí acaba fluindo e se filia ao MTG. Então, a capital, né, dos CTGs está em Caxias do Sul, muito por conta dessa migração de várias partes do Rio Grande, de pessoas que foram para lá para trabalhar no setor metal mecânico, que é muito forte. Né? Sim, até hoje, né? Uma referência da economia no nosso estado. Inclusive, Caxias abraça esses dois principais estilos de dança, eu poderia dizer assim, que é o estilo Enarte e o estilo campesino. E os CTGs são muito bons. Na Serra, né? Nós temos muito bons CTGs. E hoje eu queria saber um pouco mais da história de vocês, de Ricardo e de Priscila, nesse mundo, né, de CTGs, de invernadas, porque além de professores, de avaliadores, vocês também são dançarinas. Sim. Eu iniciei, então, minha trajetória com 8 anos no CTG Imigrantes e Tradição. Após isso, passei já direto para a invernada adulta, com 13, e aí comecei a fazer parte do Rincão. 13 anos na adulta? 13 anos, sim. Quando iniciou a invernada adulta, que hoje é chamada de União Gaúcha, lá no Rincão da Lealdade, eu fui fazer parte, junto com a minha irmã, que já era uma irmã mais velha, então me levou junto com ela. Então, iniciei cedo na adulta, com 13 anos, né? Dancei até 2018, na invernada adulta do Rincão, quando fiz a migração, né, um upgrade, como a gente chama, e viemos fazer parte da invernada veterana do Rincão, que a gente dança até hoje. E vocês se conheceram no CTG? Sim, nos conhecemos lá no CTG.
Mas o Ricardo estava dizendo que ele já nasceu tradicionalista, né? A minha história e da minha família, né? Também toda dentro do CTG Rincão da Lealdade. Eu, desde que me conheço por gente, estava dançando né, na formação que a gente... até meados da década de 90, o Rincão da Lealdade não participava de concursos, não participou de Mobral, de Fegarte, não participou desse processo. Nós éramos muito focados com apresentações para turistas que vinham visitar Caxias do Sul. Né, teve um turismo muito forte na década de 70 e 80, até o declínio na década de 90, casualmente, quando a gente se viu numa situação de buscar outros meios de permanecer com as pessoas vinculadas ao CTG, né, através da dança, através de todas as manifestações. Então, eu, desde que me conheço por gente, danço no Rincão da Lealdade. E lá vi ser fundado e fui um dos fundadores da formação atual do Grupo União Gaúcha, foi em 2000. E permanecemos até, como a Priscila falou, 2020. E agora estamos dançando na veterana, mas regressamos a ser instrutores da União Gaúcha, que é a invernada adulta do Rincão da Lealdade. E, paralelo a isso, os trabalhos, então, né, que a gente tem, já tivemos aqui no Seiva Nativa de Canoas, e desde 2010 com o CTG Os Carreteiros, né, do grupo de empresas Randon Corp, que é da Randon, é vinculado à Associação das Empresas Randon. Embora hoje não tenha mais a mantenedora financeira, mas tem a estrutura, que é o galpão, onde o CTG ensaia e faz seus eventos, é dentro da planta fabril da Randon. Olha que interessante. Isso também isso é mais tradicional lá para cima, né? Sim, praticamente todas as empresas grandes, Marco Polo tem o seu CTG, Randon, Agrale e tantas outras que têm os seus CTGs. E uma outra coisa que eu acho muito bonito, que tem o nome do CTG e o grupo tem um nome também. Sim, alguns grupos têm. E é bem forte, né? Como é que surgiu essa tradição, assim? Olha, tu sabe, tu lembra? Sempre foi assim. Não tem uma explicação. O que eu posso te dizer que esse apelido União Gaúcha surgiu realmente porque nós estávamos no momento com a invernada adulta do Rincão sem uma formação fixa. E o meu pai era patrão na época e deu uma missão para o instrutor da época, o Rodrigo Pasquale, também conhecido por Tisgo. Até se ele estiver assistindo, um abraço a toda a família, nossos compadres, o Rodrigo e a Cristina. E a missão era remontar essa invernada adulta. Então, nós fizemos convites a várias pessoas, né, que estavam paradas, que eram de outros CTGs. E, inclusive, eu recentemente tinha dançado a Vacaria de 2000 pelo CTG Brasão do Rio Grande, aqui de Canoas. Diego Miller, que já esteve aqui. Enfim, e eu também fiz convite a alguns pares aqui de Canoas, que a invernada já tinha se desmanchado aqui no Brasão, e eles ajudaram, então, a compor a primeira apresentação. E por isso, né, vários pares de vários CTGs diferentes fizeram a União Gaúcha. Então, essa é a história do nome União Gaúcha. Da essência do grupo, de fato. Isso aí. Mas agora a gente vai ter que virar essa página, porque vamos falar do cenário atual, digamos assim, dos festivais. Aqui na TV do Gaúcho o pessoal gosta muito de ouvir falar sobre isso e acompanha bastante, isso dá belíssimos cortes. Porque é um universo que hoje mantém muitos CTGs abertos, que é o fato de que os grupos estão ali se preparando. E vocês, instrutores dos carreteiros, que hoje são o atual campeão do Fegadã, que é o festival do MTG para esse estilo de dança, mas também bicampeões nacionais. Então, quer dizer que vocês foram ali em Brasília, deram um pulinho, ganharam um Cristalina, isso, deram um pulinho, ganharam um troféu, voltaram e continuaram ensaiando. Isso aí. Os carreteiros têm 40 anos, é uma entidade bem tradicional, Sim. bem antiga também. Sim, é uma entidade bem antiga, uma entidade forte, com as 4 invernadas artísticas, com agora a formação de pré-mirim, invernada Biriva também. Então, a Biriva, acho que é heptacampeã, né? Heptacampeã das Birivas no Fegadã. Olha! Até muito disso... Então, eles dominam o cenário. Isso aí. Os peões vêm... Comitiva aos peregrinos, né? Comitiva aos peregrinos,
Os peões vêm de um trabalho muito forte, de muito tempo, né, com essa comitiva e que resulta também na invernada de dança, né? Então, essa aí é uma situação bem interessante que favorece o nosso lado enquanto instrução, né? Então, essa história com os carreteiros, né, ela tem 15 anos já, não é uma história que começou agora. Então, né, muitas pessoas fazem a pergunta qual é o segredo, né, de ter um grupo tão competitivo, né, como a referência que tu fizeste. Vai ao Nacional, que é lá em Cristalina, volta, ensaia, vai bem também no Fegadã, é campeão, bicampeão, já tinha ganho há 2 anos atrás. Qual é o segredo? É a base muito forte. Essa base da invernada adulta, ela está, né, conosco como instrutores, uma boa parte, não são todos, obviamente, mas uma boa parte desde mirim. Então, até nós fomos lembrando hoje de algumas histórias, né, da invernada, das pessoas que compõem a invernada, e vários realmente estiveram na mirim, quando tivemos dificuldade para montar, porque mirim é muito difícil, né? A gurizada não fica muito tempo. Ou melhor, quer mais bagunça. A verdade é essa. Eles querem brincar. Querem brincar. Tá E tá certo, porque eu tenho uma filha que dança na mirim, eu vejo isso acontecer e tá tudo bem. E aí, os que seguiram com a invernada juvenil, em 2015, nós fomos campeões do Rodeio Internacional da Vacaria, com vários que hoje estão na invernada adulta. Nossa, então, há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, exatamente. Hoje eles estão na fase ali dos 24, 25 anos e permanecem dançando na invernada adulta. Então, o segredo é essa continuidade, uma parte dela. E a outra parte, eu reputo que são os acréscimos, né? Então, nós recebemos, no início desse ano, pares que vêm da cidade de São Marcos, cidade vizinha ali de Caxias. Nós recebemos, se eu não me engano, 5 peões e 6 ou 7 prendas. Que já dançavam. Que já dançavam. E o grupo lá se desmanchou, do CTG que eles participavam, e vieram dançar os carreteiros. Então, esse acréscimo, e casou muito bem, porque é uma faixa de idade muito próxima, os assuntos são muito naturais entre eles, e eles se dão muito bem. Então, eu acredito que o segredo do sucesso é essa, é a base e esses acréscimos que vêm e que realmente somam, e tem uma filosofia montada, tem uma base muito sólida. A preparação para um nacional da vida, ela é diferente de um Fegadã, por exemplo? Para o Rodeio da Vacaria, já imagino que sim, seja bem diferente, sim. Mas esses dois que foram bem próximos. Sim, é uma preparação diferente, né? Até em função do nacional, como foi somente a invernada adulta e as birivas, há uma preparação tanto financeira diferente, né? Além de nos preocuparmos com a parte artística de dança, o grupo tem que se preocupar com essa parte financeira, né? Ter recursos, organizar eventos, manter um grupo disciplinado de ensaios e de trabalho extra ensaios, né? Então, a gente tem que trabalhar de uma forma bem diferente a ida ao Nacional, porque a ida ao Fegadã, a Farroupilha é do lado da nossa casa, né? Então, os custos são menores, né? A quantidade de danças, ela é parecida, mas a quantidade de ensaios, ela é bem diferente, porque a gente tem que dosar também essa questão do trabalho que eles tiveram para o Nacional, de organização, né? Todo um planejamento. E o Fegadã, como as coisas já estavam mais prontas, já mais ensaiadas, ela foi um pouco mais leve. Foi um pouco mais descontraída. Isso, né? A Priscila falando, percorrendo a lembrança, o segredo também é planejamento, essa palavra que a Priscila usou. Lá no início do ano, nós fizemos o planejamento com as invernadas, e quando falamos de invernada adulta, tá dentro do contexto do CTG, né? Falando do lado dos carreteiros, mas como é uma invernada que tem um número maior até de integrantes do que juvenil, mirim e a própria veterana, acabou que a programação do CTG meio que girou em torno da invernada adulta. Isso não é uma soberba falar isso em relação às outras invernadas e categorias, mas
é a invernada que movimenta mais o CTG hoje, né? Essa é a realidade. Então, nós fizemos, sim, um planejamento e botamos algumas marcas que, né, já realizamos 2, que foi o Nacional, o Fegadã e agora, então, o planejamento diretamente para a vacaria. E estamos seguindo ao pé da letra essa programação e esse planejamento. E não é só um planejamento, como a Pri falou, não é só um planejamento de dança, só um planejamento artístico, é um planejamento financeiro, de reserva de datas. E, além disso, a gente não está presente 100% em todos os momentos com o grupo. Então, delegar e confiar e claro, depois acompanhar, principalmente os extras, né? Os ensaios extras, aquilo que o grupo faz por conta. E o grupo hoje está rodando por conta. São grandinhos, né? Mas isso é interessante para um professor ver a maturidade do grupo, porque reflete no resultado final. Tá aí vocês, tá aí os carreteiros para provar, né? É isso aí. Sim, é um grupo que tem muita disciplina, né? Como nós não conseguimos acompanhar todos os ensaios, eles são disciplinados. O que a gente pedir, o que a gente combinar de ser feito, ensaiado, a gente chega no próximo ensaio e eles executaram. Então, é gratificante de ver, né? A gente comenta que a gente fica orgulhoso quando chega no próximo ensaio e tudo aquilo que a gente pediu tá ali, tá feito e ensaiado, né? Eu vi que quando vocês voltaram do Nacional, foram recebidos com tapete vermelho na saída do ônibus. É porque o estilo campesino, inclusive o Ricardo Fleck teve aqui também um dia, e ele falou que é uma novidade, né? E que ele tinha muita vontade de colocar, até porque tem uma parte do Brasil, tipo Santa Catarina e Paraná, que eles têm isso muito forte. E aí, mais o Rio Grande do Sul, acho que baliza muito o Nacional valorizar isso. Vocês, quando vão para o rodeio nacional, sentem de fato que o estilo é valorizado? Sim, sim, isso é uma realidade. As pessoas, primeiramente, estranham bastante a nossa indumentária. Eu acho lindo. E estranham, né, nossa forma de estar ali em palco, mas não é um estranhamento com desdém, não é um estranhamento com a distância, né? É um estranhamento de contemplação até. Muitos nos abordam perguntando de onde vocês são. E aí tu nota a curiosidade, aí tu vai dando, né, escorrendo o assunto. E, mas eu nunca vi essas danças que vocês dançaram. Que bacana, que bonito. Então, o elogio também vem. Então, é sinal de que realmente o objetivo que o Fleck comentou, aos poucos está sendo atingido com essa abertura. E nós temos, desde o primeiro, né, que foi aberta a possibilidade para as danças chamadas danças campesinas, embora eu não goste muito desse nome, mas aceito e não contesto. Danças campesinas, e a gente, enquanto eu estiver à frente dos grupos, eu sempre vou fazer força para participar, justamente para contemplar essa missão que a gente tem de levar nosso jeito e a nossa convicção de dançar dessa forma para outros lugares do Brasil. A primeira vez que eu vi e ouvi falar nesse estilo, eu era juvenil. Isso aí já faz uns 20 anos. E a gente chamava de jeca. Dançar estilo jeca. Hoje, eu vou te falar que eu acho o estilo campesino bem mais bonito, assim. Mas o que na tua percepção seria uma denominação correta do estilo? Ou mais acertada, digamos assim? Mais representativa? Não sei nem se isso existe. Não saberia nem te afirmar aqui, mas nenhuma dessas que se ouve corriqueiramente, como eu também já fui chamado de jeca, e não dei bola, porque analisando hoje até pode ser, porque a gente ia ao extremo de dançar muito arqueado, muito solto com a postura que nos cursos do Seu Paixão passava, que era a postura brasileira, a postura um pouco mais solta, né? De ombros caídos, enfim, o gingar do joelho, o balanço do joelho, né? Também nos dava essa impressão de ser os jecas, né? Tudo bem. Já passou também estilo paixão, estilo campeiro, e agora campesino. Então, essas denominações para mim pouco importam. De verdade, eu nunca parei para pensar nessa tua pergunta. O que me representaria o jeito que a gente faz a dança? Qual a palavra? Qual, né, a denominação? Porque eu vejo a dança de uma maneira muito ampla. Inclusive, se nós participássemos do Enarte, tivéssemos, né, como missão, como, né, dentro do planejamento, eu vejo a dança como um todo e sempre foi assim. De verdade, não tem hipocrisia nessa minha resposta. Tanto é que eu já fiz parte
da comissão de avaliação do MTG, no quesito de interpretação, e dava essas opiniões e levava essa visão de dança que eu carrego e formei, e sempre fui muito bem recebido. Então, isso quer dizer para mim que é mais uma fronteira e algumas caixinhas que são colocadas externamente do que quem vive, quem luta diariamente com a dança. Já diriam que a dança é uma linguagem universal, né? Deve ter um poeta aí contemporâneo que fala sobre isso. Mas tu trouxe um ponto interessante. Se fosse a nossa missão dançar um enarte. Hoje se fala muito, quer dizer, se fala muito também é um exagero na minha expressão, assim. Mas existe uma abertura de um diálogo, de aproximação entre os estilos. De se pensar que, pelo menos o principal festival hoje da dança, que seria o Enarte, ele precisa olhar para esse outro estilo, saber que essas outras danças existem e que elas fazem parte do nosso folclore. Mas, ao mesmo tempo, se nós pegássemos um grupo campesino e trouxéssemos ele para o Enarte, ele se limitaria muito frente ao leque de possibilidades que dançar uma vacaria, um fegadã traz, que são muito mais danças. Eu falo em liberdade porque, né, eu sou cria de Enarte, então é muito regrado assim, a questão. Mas quem olha de fora tem essa impressão que existe uma liberdade folclórica maior para quem dança esse estilo. Então, eu acredito que há essa aproximação, né, do estilo campesino com o Enarte. Há uma abertura para que isso aconteça, ao mesmo tempo que eu não vejo essa limitação tão grande da dança do Enarte, tão diferente do nosso estilo de dançar. Nós também temos diversas regras, diversas coisas que nós também não podemos fazer, que nós temos que seguir a cartilha, né, as obras e tudo mais. Então, é difícil de comparar um estilo com o outro, porque nós também temos muitas regras, né? Acredito que o Ricardo complementa agora. Eu vejo que além, né, dessa questão da abertura, da vontade das pessoas que, vamos dizer, comandam e que têm o poder de pensar essas situações, passa muito pelas pessoas que vão compor, que têm o entendimento para compor as mesas avaliativas de um evento e de outro. Vamos botar cenários hipotéticos. 3 avaliadores, um de cada quesito, que no Enarte é por quesito, um de harmonia, um de interpretação e um de coreografia. 3 pessoas virem compor a avaliação do fegadã. Uhum. Hoje, eu vejo que ao ter esta só pela movimentação, e vice-versa, quem fez parte da comissão do fegadã, ou que faz parte do lado da CBTG, ou do FNCG, que também é um festival relevante que leva para o rodeio da vacaria, se tivesse essas migrações, seria um caminho, aí sim, sai do escopo de quem está pensando e né, dizendo que quer fazer uma aproximação para a prática. Só que aí a gente tem as resistências que vão ser normais. Os instrutores, meus colegas instrutores, por exemplo, ao ver a presença de 3, sem carimbos aqui, né? Enarteiros, né? Uhum. 3 enarteiros na comissão de um fegadão ou de uma vacaria, já vão torcer o nariz, eu tenho certeza que isso vai acontecer. E o mesmo vai acontecer com os instrutores do Enarte quando verem. Acontecia comigo, quando eu dava minhas opiniões e verdadeiras, porque a sala está me mandando o recado para que eu, né, preenchesse ali a minha avaliação. Alguns nem entendiam o que eu escrevia dentro de um contexto, né, daquela fórmula que se também mudou a planilha do Enarte, bem no ano que eu estava fazendo parte. Então não era mais só um monte de xizinho e a batalha naval, como uma vez me disseram, era mais descritivo. Então os meus descritivos às vezes voltavam com dúvidas, nunca foi assim pedido para que eu alterasse o conteúdo. Nunca. Uhum. Nunca tive essa situação. Mas em que contexto? O que tu está querendo me dizer com isso? Essas perguntas, em todos os eventos que eu passei, vieram. Então,
para minha conclusão dessa resposta, essas migrações de um lado e de outro, se começarem a acontecer, aí sinalizam realmente uma aproximação. Se não, é só uma vontade, é só uma utopia, né, fica no abstrato. Eu estou ansiosa para chegar a este momento, porque quando nós tivermos aproximação de dança, teremos indumentária. A indumentária do estilo campesino, dessas pesquisas do Paixão e de tantos outros, elas são muito riquíssimas. E na sala, é aquilo que tu fala de ir para um nacional e as pessoas gera curiosidade. O tecido do vestido de quem dança o campesino, ele gera curiosidade, que é um detalhe, né? É o acessório, assim. E eu imagino o quanto prendas precisam estarem adeptas a essas questões de mudanças, às vezes, até para compor os seus trajes, que eu já acho bonito que chama de traje, né? Não é de prenda, é um traje. Existe uma economia voltada, inclusive, para quem faz só essa pilcha. Porque pilcha é uma coisa cara. Vamos ser bem sinceros, né? É uma coisa cara. E no nosso estilo, na arte ou a pilcha gaúcha atual, ele virou bem mais comercial, digamos assim, com poucas variações, que é diferente do estilo de vocês. Sim. Então, essas costureiras da Serra, elas também são maravilhosas, né? São. Uma vez, eu tenho uma amiga, a Roberta Castilhos, que é de São Marcos, e uma vez eu peguei um vestido dela, virava do avesso, dava para usar. Aquilo me chamou muita atenção pelo acabamento e pelo estilo de tecido que essas costureiras usam, né? Até os acessórios em osso, em coisas diferentes, assim. Quem faz essa pesquisa quando o grupo vai para a sala? Porque no Enarte tem alguém que faz toda uma pesquisa artística, parará. E no grupo campesino, alguém faz ou é a liberdade do grupo? Que é o traje de cada um, né? Sim, não é a liberdade de cada um, né? As pesquisas, nós nos baseamos sempre pelas pesquisas do Paixão e da Marina, né? São sempre os balizadores para a gente fazer a indumentária das prendas e dos peões também. Parte sempre nos nossos grupos, né? Eu faço a parte das prendas, o Ricardo cuida da parte dos peões. E junto, sempre, as prendas sempre é um grupo um pouco mais difícil, né? E na parte campesina, por nós termos cada um modelo, um tecido, então a gente sempre tenta agradar e pensar muito no biotipo de cada prenda, né? O que para uma prenda vai ficar bom, para outra pode não ficar. Então, eu sempre analiso muito essa questão das prendas, né? Para daí, sim, partir para depois modelos, tecidos e costureira, né? Então, é uma construção que ela acontece, por exemplo, para a vacaria agora de 2026. Eu já estou trabalhando desde 2024 na indumentária que a gente vai apresentar em vacaria de 2026. Então, cada festival tem uma indumentária nova? Porque vocês, inclusive, foram premiados no Fegadã com indumentária mais autêntica. Sim. A Invernada Adulta do Rincão premiou como Invernada mais autêntica. E a dos Carreteiros, segundo lugar na Invernada mais autêntica. E a Veterana também. Segundo também. Também, né? Isso aí. A Veterana dos Carreteiros também, segundo lugar. Quiser fazer a tua pergunta. O que a gente preza muito não é o estilo, mas é a característica de cada pessoa. Então, a gente preserva ao máximo. Se é mais cheinho, se é mais magrinho. E aí, isso tudo tem fundamentação, tem acessível. Uhum. Tem nas obras, né, principalmente na moda, ponto pesponto da Marina, tem essa questão de como adequar o corpo, né, e mais falando das prendas. E da peonada, o livro base é o Gaúcho, né, que é do Paixão Cortes. Então, se não entender o que está ali, não sai do chão mesmo. E essa variedade de trajes é sempre uma representatividade, é uma projeção. A gente entende, né, por que a gente mistura diversas épocas que lá no Enarte não se faz, né? Porque a gente entende que o momento do palco é um momento de projeção, de tu projetar aquilo, e quanto maior a variedade, maior é esta projeção. Então, esse é um ponto interessante que muitas vezes, travei alguns debates com as pessoas do Enarte,
porque sempre vinha a questão de, não, mas a proposta do grupo, a dança está totalmente de acordo com a proposta do grupo. E eu parava e fazia a reflexão, mas espera aí, nós temos muito claro uma citação do pesquisador que a gente, né, segue, que é o Paixão Cortes, que diz que a roupa não dança, a roupa identifica. Como é que tu está me dizendo que essa dança está de acordo com a roupa? Isso não fecha. Isso, não é assim. Então, se a pessoa vai trajar se vestir a moda gaúcha mais moderna, então os comportamentos dela vão ter que ser modernos, ou estando mais primitivo, vai ter que trazer o quê? O comportamento do índio. Isso está errado, na minha visão. Errado no ponto de vista da interpretação do que é essa proposta. Sim. Se é uma proposta de diversidade, ok. Se é uma proposta que todos os grupos lá do Enarte utilizam, de ser todos iguais, mas que não seja moldado um comportamento de dança em função da roupa. Isso não fecha na minha... E não encontra guarida em lugar nenhum que eu li até hoje que possa me indicar. Isso está correto. Eu poderia revisar esse meu conceito. Até então, eu estou nesta frase. Roupa não dança, roupa identifica. Gente do céu, o meu cérebro deu uma zerada agora com esses 2 segundos de fala. Porque é assim que a gente faz. A gente dança conforme que a gente veste no nosso mundo. E isso, muitas vezes, impacta o resultado de um grupo, porque é a identificação dele, daí, né? Enfim, com o seu estilo. Muito bem, vamos falar de Fegadã. Você que está nos acompanhando, nós estamos recebendo hoje os instrutores, Ricardo e Priscila, do CTG Os Carreteiros, atual campeão do Fegadã, que é o nosso festival de danças birivas, campesinas, desse estilo maravilhoso, que projeta as obras do nosso saudoso Paixão Cortes. O festival, por si só, ele é riquíssimo e tem a sua importância por causa disso. Porque em algum momento nós deixamos de prestar a devida referência ao homem que criou tudo isso e que fez as pesquisas das danças que hoje a gente dança. Então, eu acho que isso é um ponto muito positivo para o fato de que o Fegadã existe. Perfeito. Essa é uma parte que eu vou falar, pode até causar e soar estranho, até para os que compartilham do mesmo modo de dançar que nós, né? Mas eu acredito fortemente que o glamour, que o charme, que toda essa presença do Fegadã se dá exatamente por essa preservação somente das obras do Paixão. Tu vai me perguntar, tá, mas vocês não dançam também algumas danças lá na Vacaria, no Festival Nacional da Cultura Gaúcha, lá no CBTG, no Nacional? Sim, mas são outros momentos. E ao o Fegadã se enraizar nessas questões do Paixão, somente das obras do Paixão, acredito que seja esse o segredo dele se preservar e dele se manter realmente atrativo com o seu devido destaque que merece. E isso tem um porquê. Lá atrás, quando foi, né, quando nasceu o Fegadã, foi em 2014, a pergunta que se fez ao então candidato, não era nem o presidente Savarias, né, que estava apresentando as suas propostas, era qual que seria a proposta então para quem não participa do momento lá do Enarte e dessas manifestações que são mais voltadas ao mundo do Enarte. E a resposta foi, não, vamos criar um festival para que então quem não participa do Enarte esteja lá. E aí, ao começar a se montar essa ideia, né, não deixar morrer essa semente deixada, e que depois ele ganhou a eleição e cumpriu com o seu... Tanto é que está aí o festival, né, cumpriu com a sua promessa. Isso veio à tona. Tá, mas para que caminho nós vamos? Nós vamos reeditar o que nós temos no FNCG, que é o Festival Nacional da Cultura Gaúcha. Nós vamos reeditar uma vacaria. O que vai ser feito? E ali ao natural aconteceu de, não, vamos deixar somente as danças
pesquisadas, Paixão Cortes e Barbosa Lessa, que é um manualzinho azul, como a gente chama, né? E todos os livretos, todas as obras que depois, em especial ali depois de 2000 para frente, o Paixão deu até uma acelerada de deixar isso para nós, registrado para nós. Então essa foi naturalmente o contexto do surgimento do Fegadã, e que eu acho hoje, olhando, foi muito acertada. Não consigo fazer uma crítica a isso. E me perdoem quem, né, achou que daqui a pouco o Ricardo vai defender a vacaria, vai defender o FNCG, do qual a gente participa muito e assiduamente desde que iniciamos a trajetória de instrução, mas o Fegadã tem realmente que preservar essa forma, as obras do Paixão Cortes e Barbosa Lessa. Mas quando tu traz essas outras referências de festivais, eles já existiam. Então, esse mundo da dança, ele já estava sendo abraçado por grandes acontecimentos, porque o Rodeio da Vacaria é a Copa do Mundo dos rodeios. Exato. Então, ele já existia esse palco há tanto tempo valorizando esse estilo. O que faltava era o nosso MTG criar o seu palco para valorizar, né? Exatamente. Parte da minha resposta anterior. O MTG, ao ver e delegou isso, né, aos participantes, não entendia, né, e acho que sabiamente o primeiro regulamento foi feito por 5 instrutores que, né, se movimentaram para entregar isso pronto para o MTG. Não foi o MTG que fez o regulamento do Fegadã. Isso já é uma coisa diferente, porque não tem alguém... Claro que, obviamente, passou por diretorias, passou pelo conselho, passou pelo jurídico do MTG, para ver se não tinha algo que ferisse o regulamento geral, né, artístico do MTG, do Estado. Mas isso aconteceu desta forma, e foi muito natural e muito espontâneo. Então, realmente, como tu falou, tem outras vertentes no nosso jeito campesino? Sim, então se preservem, cada um as suas... A vacaria vai continuar sendo grande. E vai ter o seu regulamento próprio, vai ter a sua forma de gerir as danças, as obras que compõem. Tá tudo certo. O Festival Nacional da Cultura Gaúcha, mesma situação. Então, que cada símbolo do nosso jeito de dançar preserve, e os grupos, obviamente, vão aonde se sentem mais representados, e os instrutores se sentem abraçados por essa causa. Isso foi... Eu sempre digo que a gente passa longe da polêmica, mas isso é um acontecimento que vale a pena falar, né? Nas vésperas desse Fegadã, houve um desencontro, digamos assim, das lideranças com a comissão de avaliação, que todo ano, em todo festival, seja Fegadã, Enarte ou qualquer outro, sempre é uma polêmica, assim. E aí vocês estão lá dentro do CTG, se preparando e pensando, temos que manter a galera motivada, independente do que vai acontecer lá. Porque, às vezes, tu chega no festival que tu vai ser avaliado e a avaliação não agrada. E aí tu pensa, e agora? Mas esse ano pros carreteiros agradou, né? Se eu te contar que não... Ai, Jesus! Mas aqui eu vou ser muito polêmica, não vou trazer assuntos de avaliação, até para não expor, e não é o objetivo aqui desse bate-papo. Mas sim, tivemos problemas com a avaliação, mesmo sendo campeões do evento, tivemos problemas, e a divergência, ela não é pela capacidade das pessoas e nem da idoneidade das pessoas que estavam lá, mas é pela forma de construção do que aconteceu, de como aconteceu essa avaliação, onde nós tínhamos, né, avaliadores espalhados pela sala, 5 avaliadores responsáveis, então, para cumprir com as notas, e nós tivemos em uma dança dos carreteiros um desconto que foi geral, e ele certamente aconteceu no momento do evento combinado, e não era essa a proposta, né? E não foi falado isso para os participantes. Mas, enfim, não vou entrar em muitos detalhes, como eu disse, isso a gente debate nos fóruns adequados, que Exato. é a convenção e o nosso painel voltado para o Fegadã.
Mas sim, tivemos, né, a saída do diretor do FEGADAN, às vésperas do evento, e não é inédito, isso já aconteceu em outro momento. FEGADAN de 2018, né? Nós tivemos uma questão assim que toda a comissão avaliadora na sexta-feira do evento, todos eles se desligaram e o evento ia começar no sábado pela manhã. Infelizmente o enredo é muito semelhante. Não vou dizer igual porque os atores são diferentes, mas o enredo é a ingerência, vamos dizer, como a gente diz, né, no linguajar campeiro, atravessar o cavalo onde não precisa, onde já tem as coisas combinadas, onde já tem uma linha, e aí no meio dessa linha tem essas atravessadas que tiram a autonomia de um diretor, que nesse caso, desse ano se viu, né, na situação de pedir para deixar o cargo. E lá naquela situação também, mas daí foi coletivo, né, todos os avaliadores abraçaram a saída também de alguns da comissão e teve uma debandada em massa. Então, a construção de uma comissão avaliadora já é muito difícil. Trocar 100%, como aconteceu nesse ano no FEGADAN, então o risco já era enorme por si só pela dificuldade de achar pessoas capacitadas e que se disponham a colocar a cara, e que não é fácil. Então, a construção dessa avaliação já não foi muito... não posso dizer correta, não seria essa a palavra, mas não foi harmoniosa, não foi algo que como vinham, pelo menos nos últimos 2 anos, nós sabíamos, através dos painéis, porque o painel serve para isso, para o instrutor, para o componente da invernada ir lá e entender o que é a mensagem que está sendo falada por um porta-voz, mas que é a visão geral de todos que vão avaliar os grupos. Esse é o objetivo do painel. Senão não tem sentido nenhum, porque a obra não vai mudar, os passos não vão mudar. Então, é muito mais tu entender por onde é a visão, né, sobre dança daquelas pessoas ali, do que qualquer outra coisa. E nessa mudança que teve dos últimos 2 anos, agora com a nova diretoria, que tem o seu mérito de querer mudar, não é um problema mudar, mas foi muito radical, foi uma virada muito grande e foi basicamente para cumprir a situação de que nenhum avaliador pudesse ter vínculos nem com a avaliação de outros festivais e nem vínculos com grupos de danças qualquer. Então, veja que é uma dificuldade monstruosa. E aí, acaba indo para um caminho, né? Não vou dizer que é quem sobrou, que não é isso. Pelo amor de Deus, quem avaliou tem muito meu respeito, mas vai ficando tão limitado as escolhas, porque a pessoa tem que ter vivência, a pessoa tem que ter uma certa experiência, tem que se dispor. E, naturalmente, ela vai ter uma conexão e ligação com entidades tradicionalistas. Quem vive no meio, nós todos, né, temos uma ligação de alguma forma, né? Então, acaba ficando bem restrito às escolhas, né? Todo mundo tem uma história dentro da tradição. Todo mundo aprende a dançar com alguém, né? No fim, é isso. A não ser que pegue um professor de balé, uma professora, né, de dança, de samba de gafieira, pega um pessoal assim, que não tem ligação nenhuma. Uma dança dos famosos, você formulado. Dança dos famosos, o Carlinhos estava aí agora, não. Então, não é uma missão fácil. Vai ter sempre alguma ligação. Então, essa promessa de campanha, né, também do atual presidente, e que ele está cumprindo, de que as comissões não teriam vínculo, acaba transformando as comissões avaliadoras num quebra-cabeça muito difícil de compor. Não, imagino, né? Para o diretor disso, deve ser uma dor de cabeça sem tamanho, assim. Mas o FEGADAN e esses outros festivais, acontece uma coisa que é muito bacana, é que grupos de fora participam. De fora, eu digo, de fora do Rio Grande do Sul. No Enarte, esse é o primeiro ano que vai acontecer isso, porque tem um CTG vinculado à 40ª, que tem sede em Floripa, que ele vai vir participar. Mas, via de regra, nunca aconteceu. E nesses outros festivais, que é do estilo campesino, isso é quase normal, eu diria assim, porque é muito forte em Santa Catarina. E eu nunca perguntei para ninguém, e agora eu vou te perguntar. Por quê? Lá, todos os grupos de dança são do estilo paixão, campesino, jeca... Como quiser chamar. Campeiro.
Isso tem a origem disso é porque na década de 90 e início dos anos 2000, 100% do CTG de Santa Catarina abraçaram as obras do Paixão e abraçaram no sentido de não só seguir, né, as pesquisas, mas levar o Paixão Cortes para dar cursos, palestras no CTG de Santa Catarina. Então, isso para nós aqui, a gente tinha que percorrer, às vezes fomos a cursos do Paixão em Xanxerê, lá no Oeste, fomos curso do Paixão em Palhoça. Então, Santa Catarina sempre teve essa característica, em especial, sempre teve, é o modo de dizer, mas em especial da década de 90 e 2000, depois da Carta de Vacaria, que a maioria dos instrutores também eram de Santa Catarina, né? A família Arruda e todos os outros, se preservou isso, né? Seguindo esta forma de dançar, e aí o Estado, né, foi se espalhando isso de que essa é a forma, é como se fosse, né, é cultural, mas o cultural em que sentido? É porque sempre foi assim, ninguém questionou, ninguém quis, eu quero participar do Enarte, bom, então vai lá para o Rio Grande do Sul. Daqui a pouco seria essa a resposta. Como é agora? É uma novidade. Eu não sabia que vai ter um grupo da 40ª. É o DT Manolito Savaris. Eles homenageiam o Savaris e eles dançam Michelenarte. Eles dançaram o Sarau do Mbororé esse ano. Eles vieram para a Interregional em Tramandaí, se classificaram e agora vão dançar. É o primeiro ano, primeira vez na história. Legal. Bom saber que tem... Né, saiu das fronteiras geográficas, né? Então, terminando a tua resposta, o porquê é exatamente isso. A origem é o CTG de Santa Catarina abraçaram a obra e o pesquisador Paixão Cortes para ir levando ele nos seus rincões para dar palestras e cursos, né, no final de semana lá e fomentar este nosso jeito de dançar. Eu vi o Paixão Cortes, que eu me lembro, assim, que eu olhei e reverenciei ele uma vez na vida. Mas tem dançarinos que nunca viram ele. Então, eu diria que o pessoal de Santa Catarina é privilegiado. Nesse ponto. Certeza. Nesse ponto de ir literalmente beber na fonte, como a gente fala, né? Porque, às vezes, eu falo com algumas prendas, assim, a Cateline, né? E ela disse, eu dancei com o Paixão. Eu dei um curso, eu era prenda do Paixão. Eu acho isso maravilhoso, porque ele era, né, a própria história viva, ele criou um negócio. Ele pesquisou um negócio, ele fez o negócio nascer. A gente só tá aqui por causa dele. Exato. E é incrível essa essência que o estilo, que esses CTGs que se dedicam a isso fazem, para mim é louvável. E já debatemos aqui, na entidade que eu faço parte, e se o nosso CTG tivesse os dois estilos? Será que em algum momento, Ricardo, tu consegue imaginar isso acontecendo? Já pensou, tu tem uma invernada adulta. Uma dança Enarte, a outra dança Fegadã. Eu acredito até que não precisam ter dois grupos, mas o mesmo grupo pode fazer esta migração, havendo vontade, né, e a cabeça muito aberta dos dançarinos. Eu não vejo dificuldade alguma. Tecnicamente falando, tá? Não estou falando né, das resistências, dos narizes torcidos, aquelas coisas que... mas isso aí nós estamos aí para... Tem que ser, né, construído uma ideia, mas eu vejo que numa entidade não há problema algum de se ter, porque vai mudar a questão da regulamentação, é o jogo que tu vai jogar, qual é a regra do jogo que tu vai jogar. Mas tu pode ter, né, e te adequar e te adaptar, tendo as pessoas corretas à frente de cada uma das situações, tu consegue moldar e fazer a participação tranquilamente. No nosso mundo narteiro, é muito comum os instrutores não serem da casa, serem, às vezes, até bem de longe. E aí, chega na época do festival, a gente está fazendo assessoria. Eu chamo de assessoria. Diego Miller não gostou muito, mas é basicamente isso. A gente está chamando várias pessoas de várias áreas para dar opinião e passar um conhecimento. Eu não sei se com vocês isso acontece, porque me parece que vocês são um mundo mais fechado, de instrutores como tu é do Rincão e tu tá ali nos carreteiros também, mas parece que ao longo do ano vocês têm formações teóricas mais abrangentes, que essas assessorias talvez não sejam necessárias, ou estou sonhando com isso?
Acredito que vai de cada instrutor a forma que é conduzido, tá? Nós trabalhamos dessa forma. Ao passar uma dança, além da dança da parte técnica, nós trazemos toda a bagagem cultural que ela tem, toda a história da dança, o porquê de um movimento. Então, a gente vai agregar, a gente costuma falar para os dançarinos que isso aí é a bagagem que eles vão levar, é o que está colocando dentro da mochilinha ali, que vai chegar em cima do palco na hora do aperto, que dá o branco, dá um nervosismo. Então, essas informações que a gente vai construindo com eles, né, do porquê da dança, de cada movimento, é o que vai fazer a diferença em cima do palco. Acontece, sim, a questão de... Hoje, né, a gente tem, acho que da última vacaria para cá, a gente trouxe algumas pessoas para ter um olhar diferente do que nós temos, para agregar um pouco mais de conhecimento, nos trazer um olhar diferente, né? Nós tivemos o Paulo Gradaski e o Rui Arruda. Foram 2 pessoas que vieram em 2024 para nos trazer esse outro olhar. O Wagner. Né? O Wagner também fez um trabalho conosco. Então, tá no Mato Grosso, é verdade. Isso aí. Tá bem longe. A gente começou a fazer esse trabalho também, né? De trazer algumas pessoas para realmente trazer um olhar diferente. E nos ajudou bastante, abriu nossos olhos para muitas coisas que às vezes passavam despercebido ou que o nosso olho já estava treinado e viciado naquele movimento, né? Vacaria, Ricardo. Quais são as expectativas para este momento? As melhores possíveis. Vacaria sempre é um momento de... a gente trabalha ciclos, né? De 2 em 2 anos, então encerra-se um ciclo, já vai se iniciar outro, obviamente, mas a gente encerra esse ciclo e a expectativa tá boa, porque realmente, como eu te falei lá no início, o planejamento que foi feito tanto com um CTG e outro, que a gente trabalha em 2 CTGs atualmente, o planejamento está sendo seguido à risca. Então, por exemplo, o que eu estou dizendo de planejamento está sendo seguido à risca? Nós falamos lá no início do ano, em janeiro, de que nós, após o FEGADAN, avaliaríamos a participação nos rodeios de final de ano, que é novembro e dezembro, para verificar justamente como ia estar o desgaste parece o treinador de futebol dizendo, né? Não, o desgaste do time, mas não é nesse sentido. Mas como estaria realmente o desgaste emocional, de envolvimento, com muitos eventos, como estaria o bolso, né, a parte financeira do CTG e dos dançarinos, e como estaria também a questão regulamentar do rodeio da vacaria, se seria mais abrangente, se seria mais restrita, para a gente ter o tempo hábil de trabalhar com o capricho que o evento, a nossa Copa do Mundo dos Rodeios, merece. Então, isso foi combinado com os 2 CTGs lá em janeiro. E chegou esse momento agora, nós fizemos debate nas 2 casas e chegamos à conclusão de que, passado o FEGADAN, a gente foca somente na vacaria e nós não vamos participar de nenhum evento agora de final de ano. Estamos quase encerrando essa prosa de fundamento, que nós estamos desvendando segredos, eu diria, desse mundo CTGístico, do estilo campeiro, do estilo campesino, que predomina na nossa Serra Gaúcha, com entidades que há muitas décadas se dedicam à arte, folclore, bem, como é que eu diria? Autêntico. Vou usar essa palavra. Aqui na TV do Gaúcho, a gente se dedica ao tradicionalismo gaúcho, à nossa cultura regional, a valorizar as personalidades que fazem ela acontecer no dia a dia dos nossos CTGs da nossa sociedade. É por isso que a gente recebe Ricardo e Priscila, que são os atuais instrutores do CTG Carreteiros, campeões do FEGADAN e bicampeões nacionais. Ai, Jesus. Tu já foi de comissão avaliadora. E tu segue até hoje, né, Ricardo? Avaliando. Existe como é que eu vou dizer assim? Uma pré-expectativa por parte da comissão quando entra na sala um bicampeão nacional? Ou... É que nem todo mundo. Veio que nem todo mundo. Existe olha, o fator humano vai estar sempre presente porque, né, a gente avalia a arte de alguém, então o fator humano vai acontecer.
E dentro desse fator humano, eu posso te dizer, sim, que é muito mais do momento ali, né? E muito mais da presença e de como se comporta um grupo. Um grupo que é mais iniciante, que está mais né, com algumas questões não bem dominadas por todas as dançarinas, ele já entra no grupo Inseguros. Um grupo, quando é campeão assim, em vários momentos, ou vem de boas apresentações, vem construindo o histórico, ele já entra com uma postura diferente. É isso que chama a atenção. Não é propriamente pelo retrospecto, que às vezes nem dá tempo de tu lembrar que aquele grupo teve o retrospecto tal. É muito mais assim o impacto visual mesmo, né? De tu estar analisando e ver, ó, esse grupo tá sabendo... Dominou a cena em primeiro lugar, e agora vamos ver a dança, porque também não adianta só dominar a cena e depois entregar... Não adianta ter postura, né? Não adianta. Então, é muito mais nesse sentido, tá? Num retrospecto, não ganha jogo e realmente, para um avaliador, não tem uma interferência tão grande. Mas o que interfere é o comportamento. Bom, dos estilos artísticos que hoje a gente vive no tradicionalismo, existe essas diferenças que são muito atenuantes assim, entre os dois estilos. E, inclusive, da música. Foi muito bonito o musical que acompanhou os carreteiros, postou, né, um trecho de uma dança fazendo agradecimento pela confiança de que eles pudessem criar aquilo que eles apresentaram. Vocês participam dessa parte também? Sim. Também. Em especial, dos carreteiros, nós vínhamos com um musical até final do ano passado, e quando abrimos esse ano, já abrimos com uma formação com 99% só preservou o gaiteiro, só ficou o mesmo gaiteiro e mudaram todas as peças. Então, essa formação, posso dizer sim que ela foi pensada e pensada pessoas através dos nossos contatos de amigos, né, e que fazem parte do meio, e a gente se identifica com a forma como eles conduzem a parte musical e faz sim dá alguns pitacos, sim, dá algumas, né, algumas sugestões de como a gente quer porque a gente sabe muito a característica do grupo e sabe que coisas não vão fechar com a característica daquele grupo. Um exemplo, nós estávamos ensaiando para o Fegadã e surgiu a ideia de mudarmos a valsa da mão trocada, que é a dança que mais a gente tem liberdade, né, musical. E eu pedi para eles executarem uma valsa, e eles fizeram. Eles não chegaram ao final da valsa. Eu pedi para interromper no meio da valsa e disse: tá lindo, vocês estão cantando maravilhosamente bem, tocando maravilhosamente bem, mas a formatação, a característica do passo que o grupo tem não fecha com essa música. Não deu a liga. E aí nós voltamos e daí eu dei a liberdade deles rearranjarem e mudarem algumas coisas dentro daquilo que já tem consolidado. Eles devem ter te adorado nesse dia. Mas isso faz parte. Faz parte. O trabalho que tu tem que assinar passa por tudo isso. Passa pela música também. Muito bem. Gostei muito da nossa conversa. Quero agradecer vocês por se disponibilizarem a descer a Serra Gaúcha para virem aqui a Campo Bom, no nosso estúdio, compartilhar um pouco disso, desse conhecimento. E, assim, prioritariamente não, mas a maioria do nosso público que segue a TV do Gaúcho, ele está acostumado a ver o estilo Enarte. E o nosso podcast está trazendo alguns convidados que falam desse outro estilo, ou melhor, que ampliam a nossa possibilidade de conhecimento e discussão para a arte do Rio Grande do Sul. Com 40 anos de caminhada, Ricardo, o que tu tem para dizer para essa nova geração de tradicionalistas? Olha, tô instigando a falar com uma nova geração, né? Me remete a um grupo que a gente até tem que fazer uma menção aqui, porque nós estaríamos fazendo um ensaio, no dia da gravação, aqui estaríamos fazendo um ensaio com a Invernada Juvenil e pedimos para nos ausentar, né, para estar aqui. Pessoal. Então, falando de novas gerações, por exemplo, essa Invernada Juvenil,
foi um trabalho onde a gente, desde 2015, não tinha um trabalho reconhecido com o juvenil. E o grupo juvenil do Rincão da Lealdade também foi campeão do FEGADAN, na categoria juvenil. Então, nós tivemos também esse trabalho premiado, mas muito por essa conexão que a gente estabeleceu com os jovens. E a gente achou, em determinado momento, até que tinha perdido isso. Porque lá em 2015, nós fomos campeões com uma juvenil na Vacaria, e depois disso, só formando grupo, daí vai para adulta, e agora veio um destaque desses com, né, campeões do FEGADAN. Então, toda a minha reverência e homenagem a este grupo juvenil. Aproveitando a tua pergunta para falar de novas gerações. Eu acho que parte muito realmente dessa vivência, deles estarem dentro dos galpões, sendo instigados, provocados, porque é assim que o jovem, né, com todo o arsenal de informação que está disponível. Se ele chegar no CTG e eu não falar a mesma língua que eles, eu vou estar falando com as paredes. Então, eles têm que ser instigados a todo momento a dar o seu melhor, porque senão ele vai ser vazio, vai ser uma coisa que não vai ter sentido nenhum quando vai para as apresentações, né? Então, instigar, conversar, ter esse olho no olho, ser um irmão mais velho, né? Ali, às vezes até pai, porque alguns têm idade para ser filho, com as novas gerações é muito importante. E que preservem, que sigam, né? Que ainda é um ambiente saudável, embora a gente saiba que, né, também tem problemas, como em todas as partes da sociedade, mas tem essa questão de ser um lugar familiar, os CTGs, a dança traz o bem para a alma, traz o bem para o corpo, e o social, né, a parte onde eles mais se desenvolvem, pessoas que são muito introspectivas, principalmente adolescentes, muitos com depressão, e a gente nem sabe, vai descobrir depois. É uma realidade. Até vem a emoção, porque a gente tem casos, né, na juventude atual, e que a gente vai descobrindo o bem que está fazendo sem saber, né? Então, é disso que a gente fala, é ter essa emoção de trabalhar com o jovem e despertar nele a vontade de estar ali comungando de dança, de tradição, de cultura e de tudo que a gente desenvolve dentro do CTG. Parabéns. Obrigado. Priscila, tu já conquistou muito, né, nesse mundo de CTG. A tua família, tua filha, né, as tuas filhas. Uma que dança, a outra que acompanha. Eu acho que ela vai ser instrutora, pelo que estava me contando aqui nos bastidores. Existe algum sonho ainda da Priscila mulher que tu gostaria de alcançar nesse cenário tradicionalista? Sim, temos... de muito tempo, né? Já ganhei alguns festivais enquanto instrutora, enquanto dançarina, mas o título de instrutora na Vacaria, na categoria adulta, ainda não tenho. Ainda não tenho. Então, nós vamos jogar para o universo. Este é um sonho. É um sonho, sim, que a categoria adulta é a categoria mais valorizada, né, digamos. E acho que a gente vem com trabalhos muito bons há bastante tempo. E gostaria que algum dos nossos grupos, na próxima Vacaria, se sagrasse campeão. Realizaria um sonho, com certeza. Nós aqui na TV do Gaúcho vamos ficar esperando, então, para entrevistar o campeão da Vacaria. Pode ser um que venha com uma lista de vários outros prêmios, pode ser uma novidade. Aguardaremos os próximos capítulos. Então, obrigada, sucesso. Que vocês continuem fazendo esse trabalho de vocês com essa emoção, esse brilho no olho que a gente vê que vocês têm, assim, e que vocês trazem esse valor que é muito importante, que é da família. Vocês fazem um trabalho como profissionais, um trabalho de família, dentro de um ambiente que vocês também frequentam. Não que vocês apenas entregam um profissionalismo, digamos assim. E eu acho que isso que é revigorante, da gente ver, né, e pensar que estamos no caminho certo. O tradicionalismo está salvo. Muito obrigada. E parabéns. Que agradeço. Me perdoe a emoção, mas quem é dos nossos grupos sabe. Ricardo é chorão. O Ricardo é chorão. O Ricardo é a emoção e eu sou a razão nos grupos. Eles já sabem. Agora o Rio Grande está sabendo, porque a tua audiência é muito grande. Então,
fica o abraço e muito obrigado pela oportunidade de vir aqui trocar essa ideia de fundamento mesmo. Parabéns pela tua divulgação da nossa cultura. Eu que agradeço. Muito obrigada, né, por abrir esse espaço para nós. Como instrutores campesinos, né, estarmos aqui é muito gratificante e ter esse reconhecimento, né, dentro do universo do Enarte, de ser valorizado é muito importante para nós também, enquanto instrutores. Vocês merecem e continuem com esse trabalho. Muito obrigada. Obrigado. E você que acompanha a TV do Gaúcho, já sabe, por aqui, Prosa de Fundamento, toda segunda-feira, com personalidades. São pessoas que se dedicam a trabalhar, a divulgar, a pesquisar, a amar a nossa cultura tradicionalista. E é isso que a gente divulga aqui nesse podcast. Eu te espero na próxima segunda-feira e muito obrigada pela sua audiência.